A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial. Eu não vou entrar nessa questão da avaliação, mas vocês vão entender por que eu estou falando isso. Realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará. Olha só o que essa avaliação tem que considerar. Impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo. Que eu queria chegar? Tá? É nesse ponto especificamente que eu queria chegar para poder a gente continuar a nossa discussão. Veja, um dos atributos da avaliação da deficiência dessas pessoas tem que ser justamente essa questão dos impedimentos em relação às funções do corpo. Então perceba que a própria legislação coloca de maneira diferenciada, até para que se caracterize a deficiência, o que é os impedimentos das funções do corpo, ou, em outras palavras, as perdas das funções do corpo. Então vamos pensar no meu caso, que tenho deficiência auditiva. Eu perdi a função dos ouvidos, ok? Perdi a função auditiva. Isso me caracteriza necessariamente como uma pessoa com deficiência? De acordo com o que eu li agora há pouco, com relação à definição do que é a definição legal de pessoa com deficiência, se eu sou uma pessoa com perdas, né, com impedimentos de longo prazo, sensorial, né, física, mental, intelectual, sensorial, no caso sensorial, que interação com uma ou mais barreiras. Então, o que eu vou ter que perceber aí agora? Quando eu interajo com uma barreira, por exemplo, se eu dirigir um carro com vidro aberto, aquele barulho aquele volume, né, aquele ruído ali do vento, eu vou conseguir dirigir plenamente? Não vou responder qual é o meu caso, estou só colocando aí a questão para você pensar. Quando eu saio sozinho, sem alguém para me ajudar na interpretação do que as pessoas falam comigo, eu consigo entender todas as pessoas que eu encontro na rua, em algum lugar, na faculdade, enfim, num bar, num restaurante. Se eu for numa palestra, tem muita gente falando ao mesmo tempo, eu consigo entender tudo? Eu tenho alguma outra obstrução, tipo zumbido, dificuldade para dormir, alguma outra questão associada à perda auditiva? Eu tenho impedimento, por exemplo, em entrar na água, molhar o interior dos ouvidos, eu posso mergulhar normalmente? Tem um cachorro me ajudando aí hoje. Além disso, existe algum outro tipo de barreira que traz essa dificuldade de interação com outras pessoas e que me coloca numa condição de desigualdade com essas pessoas? Então isso tudo tem que ser observado. Então pode ser que eu tenha uma perda auditiva e isso não fique caracterizado como uma deficiência. Pode ser que eu tenha uma perda visual, que não é o meu caso, obviamente, né? Que também não fique caracterizado como uma deficiência. Pode ser que eu tenha uma perda de uma função renal, eu tenho 2 rins. Vamos supor que por alguma razão eu tenho que ter retirado um deles. Eu perdi um órgão, mas eu perdi a função renal totalmente. Isso tem que ser avaliado tanto por um médico quanto por um perito, para poder a gente chegar a um entendimento se existe ou não deficiência. Então, o que acontece, que eu tenho visto ultimamente, é que muitas pessoas estão entendendo que perda da função do corpo, de qualquer função do corpo, caracteriza-se automaticamente como deficiência. E isso não é verdade. De forma alguma isso é verdade. Eu quero comentar com vocês agora uma das principais barreiras, que é pelo menos a minha impressão, o meu entendimento, né, para todas as pessoas que têm alguma perda de função do corpo, que aí sim a gente vai perceber a deficiência claramente. Essa barreira é o que a gente chama de barreira atitudinal. Isso é o seguinte, pessoal, é quando eu, por exemplo, chego em algum lugar, né, tenho deficiência auditiva, e não entendo o que as pessoas estão falando, e preciso fazer um esforço muito grande para ouvir, chegar perto, ou fazer gestos para poder tentar, de alguma maneira, ouvir aquilo com muito esforço, e ali aquela pessoa acha que eu estou debochando dela, ou estou fazendo algum tipo de gozação, dizendo que eu não estou ouvindo, ou enfim, qualquer outra coisa dessa natureza. Ou quando eu vou procurar um trabalho e a pessoa percebe que eu não ouço, não tenho a audição completa, e por conta disso ela não me contrata, e visivelmente na atitude dela eu percebo que ela vai dar preferência a uma outra pessoa por conta dessa situação, independente de eu ser ou não capaz de realizar aquela tarefa que ela está pedindo para que seja realizada ali.
Então essa barreira, a barreira atitudinal, é algo que está entranhado na sociedade brasileira, né? É estrutural, no meu ponto de vista. O preconceito em relação às pessoas com deficiência, a discriminação, o capacitismo, a gente vê isso todo dia. Até no meio das pessoas com deficiência. Né? Pessoas que entendem que talvez existam deficiências maiores que outras, mais importantes que outras, que tem que ter preferência em relação a outras. Infelizmente existe isso, e isso, na minha opinião, é uma grande barreira. Quando a gente está diante dessa barreira, de acordo com a lei, aí sim a gente é considerado uma pessoa com deficiência, porque isso é uma barreira de atitude, uma barreira atitudinal. Né? Então eu tenho uma perda da função do corpo e estou diante de uma barreira atitudinal. Não é só barreira de volume, de som, de visão, de espaço para caminhar, ou da questão de um órgão do corpo, nada disso. Né? Enfim, pensa aí nas possibilidades que podem haver em relação a perdas de função do corpo, ou de doenças raras, ou de doenças crônicas que acometem as pessoas, que acabam também gerando e se transformando numa deficiência, e o que pode acontecer com essa pessoa em relação às barreiras atitudinais. Né? Na minha opinião, é a pior coisa que existe. Como, por exemplo, algumas crianças, adolescentes, até adultos com autismo são tratadas, mesmo que por algumas pessoas, né, mesmo que essas pessoas olhem para aquela criança ali e não percebam uma deficiência e se viram para a mãe e falam, mas ele não parece que tem alguma deficiência, não parece que tem autismo. Isso é uma barreira atitudinal incrível, né? Como se a deficiência fosse uma chaga, como se a deficiência fosse uma praga, como se a deficiência fosse um defeito, né? Fosse algo que fosse reprovável, como se fosse algo que estivesse no corpo da pessoa, porque a pessoa quis aquilo. E não é assim que funciona. Ninguém está contente de ter uma deficiência, ninguém pede para ter uma deficiência. Portanto, é muito importante que você entenda o que eu acabei de falar em relação à diferença entre perda de uma função do corpo e deficiência, para que na hora que você for buscar os seus direitos, é por isso que eu fiz esse vídeo aqui, tá? Esse é o grande objetivo do vídeo. Na hora que você for procurar o seu direito, se você acha que tem algum direito, você tem que focar nisso, focar e explicar muito bem que você tem uma perda de uma função no corpo e que, de acordo com a legislação brasileira, com a própria Constituição, né, através do Decreto 6949 de 2009, que traz para o ordenamento jurídico brasileiro, traz para a legislação brasileira a Convenção Internacional da ONU, que classifica o que é uma pessoa com deficiência, a própria LBI, no artigo 2º, que classifica o que é uma pessoa com deficiência, essa perda da função do corpo que você tenha e a legislação se encontram a ponto de você, sim, ser caracterizado como uma pessoa com deficiência. E eu quero dar um recado aqui muito importante para as pessoas que têm deficiências invisíveis, por exemplo, como visão monocular, em alguns casos, como surdez unilateral ou bilateral, os surdos oralizados. Essas pessoas são vítimas de uma barreira atitudinal muito grande, a ponto, inclusive, de haver recentemente uma modificação na legislação brasileira, na LBI, para instituir isso aqui, ó, que é o cordão de girassol. Esse aqui é o meu, tá? É o cordão de girassol para a pessoa ser identificada como uma pessoa com deficiência invisível. Eu acho que a legislação fez bem de apontar isso, porque tem muita gente que acaba sendo discriminada porque não é considerada pessoa com deficiência, mas eu entendo que isso só foi necessário porque nós vivemos numa sociedade da qual nós estamos incluídos, que é muito preconceituosa, a ponto de eu ser obrigado a usar um cordão no pescoço para ter que dizer para a sociedade que eu tenho uma deficiência. A minha palavra não basta, a palavra de um acompanhante meu não basta. Né? Tem que ter um cordão. Um cordão tem mais valor do que a minha palavra, a palavra de uma pessoa que está me acompanhando. Enfim,